Oi, pessoal, boa tarde a todos. Hoje a nossa aula de geografia ela vai ser um pouco diferente. Eu decidi gravar porque tem alguns alunos que estão faltando, então não tem como eu ajudar esses outros que estão faltando porque eu tenho outras escolas. Então, como forma de evitar perdas para aqueles que não estão assistindo, hoje eu decidi gravar um vídeo explicando o nosso conteúdo, e aqueles que não entenderem da primeira vez sempre vão ter à disposição esse vídeo que vocês poderão assistir novamente para tirar todas as dúvidas que surgirem. Então é uma forma de facilitar tanto a aprendizagem daqueles que não puderam assistir naquele momento, como também daqueles que quiserem e se disporem a assistir novamente para tirar todas as dúvidas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da semana passada, falando sobre a regionalização no Brasil. Ou seja, nós estamos falando de como o Brasil ele foi dividido o seu território. Como o território do Brasil ele foi dividido em 5 regiões. Será que sempre ele foi dividido da forma que é hoje? Será que todos os estados estavam organizados, juntinhos como são hoje? Ou será que estava tudo misturado? A gente vai observar que antigamente existiram várias formas de divisão do território brasileiro. Nós vimos que existem várias maneiras de dividir o território brasileiro, dependendo dos critérios de que cada estudioso que fez para dividir, levando em consideração as características do Brasil. A gente tem que entender que nem sempre foi da forma que nós temos hoje, que nós vemos como o Brasil é dividido, o seu território, nem sempre foi igual à maneira como é hoje. Antigamente era bem diferente, porque se havia menos conhecimento sobre o território brasileiro e também sobre as características do Brasil. Eu sei que vocês não estão acostumados a ver esses mapas que nós vamos estudar hoje, porém é importante a gente tentar compreender que foi ao longo do tempo que muitas pessoas estudiosas chegaram então à conclusão e chegaram também a uma definição de como o Brasil ele poderia ser dividido para melhor administrá-lo. A gente vai observar então que o IBGE ele divide o Brasil em 5 regiões. Hoje nós vamos ver que o IBGE, desde 1970, a gente vai observar que o Brasil ele é dividido em 5 regiões: região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e a região Sul. Hoje nós vamos saber que essa divisão ela é considerada a divisão oficial do Brasil. E o que significa uma divisão oficial do Brasil? Quando eu falo uma divisão oficial, que essa divisão ela é reconhecida em todo o território brasileiro, em todo o território nacional e também é reconhecido pelo governo brasileiro. Existem outras divisões que elas são baseadas em critérios regionais, ou seja, são critérios, existem outras divisões que elas são feitas de cada região do Brasil. Aí sim a gente vê que podem existirem outras divisões, levando em consideração os rios de uma região, pode-se levar em consideração a produção agrícola, porém, sempre vocês vão ouvirem falar que o Brasil tem 5 regiões. E isso não pode mudar, porque é uma divisão oficial do Brasil, é uma divisão do território brasileiro que é reconhecido pelo governo. Então, se é reconhecido pelo governo, nós também devemos saber que o Brasil tem 5 regiões. Essas regiões nós podemos esquecer? Jamais, pessoal. Nós temos Nordeste, região Norte, Centro-Oeste, Sudeste e a região Sul. Nós vamos ver aí que nós temos nós temos aí então um mapa mostrando a divisão do território brasileiro em 5 regiões. Na cor verde, nós temos então Norte, com azul, nós temos a região Nordeste, na cor então amarelo, que nós temos aí a região Sudeste, na cor laranja, região Sul, e temos aí na cor então meio rosa, nós temos aí esse rosa vai ser o quê? Meio vermelho, né, na verdade. Esse vermelho aí está a região centro-oeste do Brasil. A gente vai observar então que é assim
que está organizado o território brasileiro. A gente vai observar então que nós temos também esse segundo mapa, mostrando a divisão do território brasileiro, como uma forma então de facilitar a nossa aprendizagem. E assim a gente pode verificar que existem então vários territórios que formam o território brasileiro de uma forma geral. Aí assim a gente vai ter uma certa dificuldade em saber memorizar todos os estados que formam o território brasileiro. Isso é claro que a gente sempre vai ter essa dificuldade porque nós vamos estar tratando de 26 estados e um Distrito Federal que fica lá na região centro-oeste. Vejam aí que tem um DF. DF significa Distrito Federal. Nós vamos ver que a nossa capital ela vai se encontrar na região centro-oeste do Brasil. A gente vai observar então que cada região ela é formada por estados. E esses estados eles vão variar de região para região. Nós temos então aí Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Nós temos Sergipe, Ceará. Nós temos o Maranhão, nós temos Piauí e nós temos a Bahia que formam a região Nordeste. Nós temos também região Sudeste, formada por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós temos então aí a região Sul. Região Sul é formada por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos então a região Centro-Oeste, formado então a região Centro-Oeste nós temos o Mato Grosso, nós temos Goiás e nós temos também vamos ter então Mato Grosso. Olha aí, nós vamos ver que lá na região Centro-Oeste nós temos o DF, que é o Distrito Federal, certo? Vejam aí. Em seguida, nós vamos ter também Goiás. Goiás também é um estado que se encontra lá na região centro-oeste do Brasil. Nós temos aí na região, então, nós vamos ter, então, na região norte do Brasil. Na região norte, nós vamos encontrar, então, 7 estados. Nós temos o Amazonas, nós temos Roraima, representado por RR, nós temos o Amapá, que é o AP, nós temos então o Pará, PAI, vocês podem ver. Nós temos o Tocantins, que antes fazia parte da região norte do Goiás. Nós temos o Acre, nós temos também Rondônia. Então a gente vê que são esses estados então que formam a região norte do Brasil. E quando a gente vai observar então, essa região central, ela é muito importante para o Brasil. Por quê, pessoal? A gente vê que é lá que está a nossa capital, região centro-oeste, formado por Goiás. Nós temos o Mato Grosso, né, que a capital é Cuiabá. Nós temos o Mato Grosso do Sul, né, e temos também Brasília. A gente vai observar então que são esses 3 estados então que vão formarem o território então brasileiro, a região central, a região centro-oeste. E vamos encontrar o Distrito Federal, que é a nossa capital, chamada de Brasília. E assim a gente tem a organização e a divisão do território brasileiro. Não é fácil, eu sei que ninguém vai memorizar de uma hora para outra, mas eu espero que aos poucos vocês vão tentando assimilar. Vejam aqui, pessoal. A gente vai observar que nem sempre o Brasil ele foi dividido assim. As regiões estavam misturadas, estavam um pouco confusas e aos poucos elas foram sendo organizadas. Vocês vão observarem aí, um dos primeiros mapas criados no Brasil, uma das divisões feitas pelo Brasil foi aquela que nós vimos em história, o Tratado de Tordesilhas, depois foram criadas as capitanias hereditárias e a gente vê que um dos primeiros mapas criados no Brasil, dividindo o território brasileiro, foi levado em consideração apenas o clima, a vegetação e o relevo. Então a gente vê que para dividir um território é preciso mais do que o clima e o relevo de um país. É preciso levar em consideração a economia, a política e principalmente a cultura. A gente vai observar que esse mapa ele dividiu o Brasil em 7 partes, 7 regiões. Setentrional, que está de verde, é a região então que nós vamos dizer. Setentrional significa região norte.
Região Central, no meio, nós vamos ver formado pelo Mato Grosso e por Goiás, inicialmente. Nós temos aí Norte Oriental, né, onde se encontrava Pernambuco, Rio Grande do Norte. Nós temos o Norte Oriental. Esse Norte Oriental se encontrava Bahia, Minas Gerais. Então a gente vê que a Bahia ainda não fazia parte de Pernambuco. Aliás, Pernambuco não, me perdoe. Não fazia parte da região Nordeste, como Pernambuco. Nós vamos ter aí também a região Norte-Oriental. Vamos ter a região Norte-Oriental, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Região Oriental que era formada então pela Bahia e por Minas Gerais. E vamos ter também a região Meridional. Região Meridional, a gente vê significa região Sul. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, certo? Então a gente vê que era assim que estava dividido o Brasil. E a gente vê que nós de Pernambuco estávamos na região norte-oriental, juntamente com Rio Grande do Norte, com o Ceará, e em seguida havia a Bahia e Minas Gerais, formando a região oriental. Veja que era bem diferente de hoje, né? A Bahia estando do lado na região oriental e nós estávamos na região norte-oriental. Em 1940, começaram a dividir o Brasil não apenas não apenas pela sua natureza, pelos seus elementos naturais. Se a gente ver aqui, Bahia vai ter uma vegetação de caatinga, parecida com Pernambuco. Então a gente vê que desde aquela época, Pernambuco e Bahia deveriam estar na mesma região. Então a gente vê que eles erraram um pouquinho. A gente vê que em 1940, a gente vai observar que a divisão ela não foi feita apenas levando em consideração a divisão natural, a natureza, o clima, a vegetação, o relevo. A gente vai observar que eles vão levar em consideração a questão social e a questão também econômica de uma região, de um país. A gente vai observar que em 1940, a gente vai observar então que aí era dividido em algumas regiões. A gente vai observar região norte, nordeste ocidental, região leste setentrional, centro-oeste, região leste meridional e a região sul. Então a gente vê que era dividido em 6 regiões. Nessa divisão de 1940, a gente vai observar então que havia algumas confusões, não é? Principalmente ainda o Brasil não era como é hoje dividido. A região nordeste ela é formada por Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Vejam aí que ainda não havia a presença de quê? Nós vamos ter, não vamos ter a presença, por enquanto, de Sergipe, do Maranhão, e nem vamos ter a presença também da Bahia e nem do Piauí, certo? Então a gente vai observar então que havia. E ainda Alagoas fazia parte também, né? Estava localizado aqui. Na região Nordeste a gente vê que estava faltando alguns estados. Em seguida nós vamos ter a região Sul.